Bom dia a todos, meu nome é Thiago Góes, superintendente do CRESDF. A gente está abrindo mais uma webinar da nossa Semana de Integridade do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, 8ª Região. Hoje a gente tem o prazer de receber o Paulo Vita, especialista em programas de integridade, aí mais voltados para instituições financeiras, mas com bagagem para falar aí para pequenas e médias empresas. Hoje vai ser um papo muito interessante, vai passar muito por essa questão de estruturação, nessas pequenas e médias empresas, o que é um programa de integridade, como que ele funciona nessas empresas. Então, dando sequência a essa semana de lançamento, inclusive, do nosso selo de integridade, o selo Imóvel Mais Integridade, juntamente com o Guia Integridade Imobiliária, que é um projeto do CRESDF para estar aí estimulando e fomentando a cultura de integridade no mercado imobiliário. A gente tem a honra e o prazer de receber aí o Paulo Vita e sem muitas delongas eu já vou passar a palavra para ele. Bom dia, Paulo. Bom dia, Thiago. Parabéns aí pela iniciativa do selo para fomentar os programas de integridade no setor imobiliário. A ideia aqui é o que você falou, é dessas linhas gerais do que é esperado de um programa de integridade e quais são os pontos de atenção para quem for participar do selo, por exemplo. Trazer um pouco da experiência de implantação de programas de integridade, de participação no comitê do selo do agroíntegro lá do Ministério da Agricultura, participação no Proética, né? E como você falou, apesar de eu trabalhar em instituições financeiras, o foco hoje eu vou dar em empresas pequenas. E quais são aqueles pilares de um programa de integridade que são mais relacionados ao tipo de atuação que a gente está falando, ao tipo de selo que vocês estão lançando, né? Eu não vou explicar um programa de integridade completo, porque a gente está começando com esse processo ainda, né? E aí, Thiago, pode me interromper a qualquer hora para fazer comentários, fazer perguntas, tá? E aí, começando, como a gente está falando de programas de integridade, né? A integridade começa por fazer o que é certo, porque é o certo, né? É o certo a ser feito. Então, às vezes as pessoas pensam no programa de integridade como só uma questão relacionada à prevenção à corrupção. Mas o programa de integridade, ele acaba envolvendo outros aspectos que vão além da corrupção, né? Ele envolve questões de condutas antiéticas, questões relacionadas a fraudes, né? Então, assim, porque o que se espera de uma empresa íntegra, né, é que ela trate de forma justa seus clientes, seus fornecedores, que ela respeite seus parceiros de negócio, que ela tenha relacionamento adequado com seus funcionários, que ela siga os contratos e os acordos que são feitos, né? Porque às vezes você ainda não assinou o contrato, mas você já combinou alguma coisa, né? E espera-se, os clientes esperam que aquilo seja cumprido. E, obviamente, respeitar leis, não cometer infrações e evitar que elas aconteçam. E aí o programa de integridade tem muito essa questão de o que eu posso ter para evitar que os problemas aconteçam mais do que tratar depois que eles já aconteceram, né? E esse relacionamento ético e transparente, ele envolve questões como, por exemplo, se eu sei, por exemplo, que o imóvel está numa área irregular, se eu sei que o imóvel não pode ser vendido, que tem alguma coisa de problema de documentação, que a documentação não está adequada, como que eu trato isso, né? Como que eu atuo nessas situações? Porque quem está trabalhando na área acaba tendo mais informações do que os clientes que estão fazendo negócio com ele, né? E você não deve usar essa simetria de informação de uma forma indevida. Então, o programa de integridade, para deixar claro, ele envolve muito mais do que corrupção, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas para que eu vou ter um programa de integridade, né? Se fazer o que é certo porque é certo não for um motivo suficiente, né? Eu acho que tem que pensar em outros fatores também. Então, tem que pensar numa questão de reputação, por exemplo, né? Agir de forma adequada é também zelar pela reputação da empresa. Hoje, qualquer ato ilícito ou qualquer desvio que aconteça, você pode acabar parando numa mídia social, em comentários em blog, e tem um alcance muito maior do que teria antes, porque antes as pessoas pensavam assim, mas isso aqui nunca vai sair lá no jornal X, né? Hoje não sai no jornal X, mas na mídia social pode sair, não importa o tamanho da empresa, né? E aí uma preocupação que todo mundo tem ainda pensando no porquê ter um programa, que às vezes as pessoas pensam assim, mas nunca aconteceu nada comigo, né? Os casos que a gente tem visto, eles demoram para acontecer, né? A gente está discutindo hoje casos que às vezes que aconteceram 2, 3, 4, 5 anos atrás, né? Então a pessoa tem que
todo mundo tem que pensar assim, putz, o que eu estou fazendo hoje, que olhando hoje parece ok, mas daqui 2, 3 anos, talvez as pessoas vão enxergar como uma atitude incorreta, né? Então, pensar um pouco para frente de como fazer. Um outro fator que tem que ser levado em consideração é que as empresas de todos os setores estão sendo demandadas em relação a questões de integridade. Então, o que acontece é um parceiro de negócio ou uma empresa que ia usar o seu serviço, ele pode deixar de ter esse relacionamento com você se você estiver envolvido em questões de ilícitos, de fraudes, ou porque você tem a mídia desabonadora. Então, você tem que pensar não só no que você tem que pensar que os seus parceiros de negócio e as pessoas que usam o seu serviço também podem deixar de usar o seu serviço porque você tem, por exemplo, uma mídia desabonadora, ou seja, pode envolver a questão de você perder negócios, né? E, obviamente, assim como a gente cobra a integridade dos outros, cada um de nós tem que se comprometer com a integridade também, né? Porque não dá para ter aquela percepção de, eu cobro que os outros sejam íntegros, mas no meu caso, veja bem, o meu caso é diferente, o valor é menor, esse cliente tem muito dinheiro, então não tem tanto problema. Então, assim, é fazer aquilo que a gente está cobrando que os outros façam, né? Então, esses são motivos para ter um programa de compliance, né? Paulo, Oi? Você discorreu sobre um tema aí que toca, né, a parte das notícias desabonadoras. E a gente tem uma particularidade aqui no mercado imobiliário que isso é muito vivo. O mercado imobiliário, ele vive muito desse tipo de propaganda, né? Tanto a positiva quanto a negativa, mas essa que vai de boca em boca, rede social, é muito utilizada a rede social para intermediação imobiliária. Então, assim, o impacto de uma notícia, de uma conduta errada, às vezes numa negociação imobiliária, a gente trazendo um pouquinho aqui isso que você falou para a nossa realidade, esse impacto ele é muito forte para a imobiliária. Se, por exemplo, hoje ela for pega numa conduta errada, e a gente, por exemplo, aqui no Conselho hoje recebe muita denúncia, né, de imobiliária, das mais diversas formas de conduta aí, mas principalmente aquelas que ferem o nosso código de ética, né, que é a conduta ética que eles têm que seguir lá fora. Só que, assim, a gente tem toda uma máquina para processar, existe uma formalidade, né? A parte, ela fica sabendo. A sociedade lá fora, às vezes, não fica sabendo muito o que acontece aqui com essas empresas. Mas nas redes sociais, é o que você falou, é uma coisa muito instantânea. Então, uma conduta errada da empresa que não se preocupa com isso hoje, que não enxerga um programa de integridade como algo que pode resguardar a imagem dela, fortalecer a imagem dela, ela automaticamente vai estar fora dos negócios. Eu acho que isso aí que você falou é um dos pontos vitais no que pese o objetivo da empresa, né? De constituir um programa de integridade. Você tocou num ponto que para o mercado imobiliário é importantíssimo. E o que a gente vai, quando eu for falar um pouco de avaliar os riscos, que é isso, né? Quais são os riscos que a minha empresa, que o meu setor está sujeito, é justamente isso. Não é fazer o programa de integridade que você copiou de alguém. É olhar quais são os meus principais riscos para tratar os meus principais riscos, né? É lógico que hoje, quando alguém, mesmo uma pessoa física, ou eu vou contratar alguém para fazer um serviço, seja um corretor, uma imobiliária, é óbvio que eu vou fazer pesquisas em mídias sociais para saber se tem problema, né? Porque é aquilo que eu falei, eu sei que eu estou contratando alguém que tem mais informações do que eu. Então, eu quero ver se alguém já teve problemas com isso. Então, se essa questão da mídia social é importante, você tem que zelar pela sua reputação nessa mídia social, né? Porque as coisas podem sair do controle muito facilmente quando elas migram para as mídias sociais, né? E aí, a gente falou assim, né? Tá bom, então a gente falou assim, por que eu deveria ter um programa de integridade, mas como que eu estruturo, né? Se a gente estivesse pensando num programa completo, ele é baseado em vários pilares, tá? Eu vou, assim, mas a gente vai falar aqui só daqueles pilares que são mais relacionados ao processo de vocês. Se fosse falar de um programa completo, e aí só para ter uma ideia, a gente estaria falando de comprometimento da alta administração, a gente estaria falando de avaliação de risco, de código de ética, de ter controles para evitar que os problemas aconteçam, ter treinamentos, ter canais de comunicação, fazer investigações e tomar medidas disciplinares, fazer avaliação do diligence das pessoas com quem eu tenho relacionamento, ter processo de monitoramento, de auditoria interna.
mas a gente sabe que isso não é a realidade de quem está começando a implantar um programa de integridade, e talvez algumas dessas coisas nem envolvam os principais riscos a que esse setor esteja atuando, tá? Então, eu vou focar aqui hoje eu vou focar em alguns desses pilares. Então, eu vou falar do comprometimento da alta administração, eu vou falar da necessidade de ter o código de ética e conduta, eu vou falar de canal de denúncia e eu vou falar de treinamentos e comunicações internas. Então, para deixar claro, para quem estiver começando, e principalmente pensando aqui no que o selo pode exigir, esses são pilares importantes. E, obviamente, depois, conforme for evoluindo o programa de cada empresa, ela pode ir tomando ações em relação aos outros também. Tá? E o importante aqui não existe o que a gente chama de one size fits all, ou seja, não existe um programa de integridade que valha para todo mundo. Cada um que for implantar o seu programa de integridade na empresa precisa conhecer a empresa para implantar alguma coisa que seja adequado ao seu tamanho, que seja adequado à sua capacidade, que seja adequado aos recursos que você tem disponíveis, que seja adequado aos riscos que você está enfrentando, ou seja, que seja adequado à sua realidade, tá? É óbvio que você não vai sair do zero, você precisa conhecer o que outros fazem, precisa assistir webinars, mas você precisa adaptar a sua realidade. E aí, é um dos principais erros que a gente vê às vezes, as pessoas, na ânsia de implantar alguma coisa, elas copiam um código de ética, um código de conduta de uma empresa e saem escrevendo coisas, implantando coisas que não fazem o menor sentido para ela. Né? Escrevem coisas, às vezes, em códigos de ética que ela não vai cumprir, porque ela não tem capacidade para cumprir aquilo. Então, precisa aprender com o que os outros fizeram, com códigos de ética, por exemplo, de outro, mas não vai copiar o código de uma empresa que é muito maior que você ou que é de um outro setor de atividade, porque ela tem outros riscos, ela tem outra realidade, ela tem outros recursos para fazer. Então, aprenda, tome como inspiração o que outros fazem, mas sempre conheça os seus riscos e faça a adaptação à sua realidade, tá? Não precisa começar com o programa completo, vamos começando aos poucos. E pode começar por situações que você já vivenciou, que você sabe que seus concorrentes já vivenciaram e pode acontecer com você, né? Então, assim, quais são essas situações reais que efetivamente já aconteceram e você pode usar como ponto de partida? Ou seja, por que isso? Porque coisas que já aconteceram, que você sabe que já aconteceu com uma outra empresa do seu setor, isso está aderente à sua realidade, né? Então, essa é uma questão importante. E aí, em relação aos pilares que eu tinha falado, um pilar que é super relevante é esse de comprometimento da alta administração, né? Ele é relevante para a efetividade do programa, porque se os donos, e quem que a gente está falando de alta administração? A gente está falando dos donos e os dirigentes da empresa. Não importa se a empresa tem 2 funcionários, se a empresa tem 10, se a empresa tem 15, 20, ou seja lá quantos for. Porque se o dono e o dirigente não mostrarem comprometimento com o programa, nada vai funcionar ou não vai funcionar de forma adequada, né? Porque não existe uma questão de, eu vou fazer um programa de integridade que só vale para os meus funcionários. Eu que sou o dono ou dirigente da empresa, não preciso seguir tudo porque eu sou o dono. Então, já começou errado, né? Porque tem muito essa questão, o dono e o dirigente tem que servir de modelo e mostrar o que é esperado das pessoas que estão trabalhando na empresa e o que é esperado das pessoas que fazem negócio com aquela empresa, né? E aí, como que os donos e dirigentes podem demonstrar esse comprometimento da administração? Primeiro, é importante difundir essa ideia do que você quer praticar, de como você quer conduzir os negócios, né? Parte dos donos e dirigentes fazerem essa apresentação, falarem do que é esperado. E, obviamente, implantar todos os outros processos que a gente vai falar daqui para frente, como código de ética, treinamentos, disponibilização de um canal de denúncia, né? Ou seja, é mostrar, você como dono e dirigente, mostrar que está disposto a alocar tempo e recurso para isso. Porque a hora que você fala assim, olha, agora a gente vai ter um treinamento de 20 minutos, um treinamento de meia hora, ou seja, o dono e dirigente da empresa está alocando um recurso de uma pessoa que não está fazendo negócio efetivamente naquele momento para fazer o treinamento. Então, quando a gente está falando disso, a gente não está falando, outra vez, como são empresas, a gente pode estar conversando com empresas pequenas, tem que ser esse tipo de demonstração que é importante, né? Falar e elogiar abertamente quando alguém dentro da empresa tiver uma atitude ética, ou seja, os donos e dirigentes vivenciarem a realidade e mostrarem que eles estão comprometidos com aquilo, tá?
E até quando as empresas assinam, por exemplo, pactos voluntários, seja participando se comprometendo com as diretrizes do selo, assinando o pacto do ethos, você está colocando publicamente que você, dono e dirigente da empresa, porque é você que vai ter que assinar, você está comprometido com aquilo. Então, porque se você não tiver, se os funcionários sabem que você escreveu um código de ética lindo, mas você está cometendo atos ilícitos, ou você está participando de fraudes, ou seja lá o que for, ninguém vai seguir o que você está falando, porque sabe que aquilo lá é meio pro forma. Então, se for para ser pro forma, é uma perda de tempo, porque no primeiro momento pode funcionar externamente, mas ao longo do tempo as pessoas vão perceber que aquilo é fake, que aquilo não é a realidade da sua empresa, tá? Então, é super importante esse comprometimento. O nome do pilar do programa integrado é comprometimento da auto-administração, mas é pensar, putz, como que os donos e os dirigentes da empresa efetivamente garantem que as coisas estão acontecendo e dão esse tom da empresa, né? Esse tom ético para a empresa. Paulo, só te interrompendo novamente, é isso? É porque você falou um negócio interessante também, que eu acho que é importante eu já complementar aí na sua fala. Isso é tão importante, esse tom do topo, né? Que você comentou aí agora, a administração, ela instituir, né? O programa de integridade é algo que é vertical, vem de cima para baixo. E o nosso selo hoje, ele nasce justamente por conta desse comprometimento da administração aqui do Conselho. Assim que essa nova gestão entrou, a primeira ideia deles era fazer uma estruturação de integridade, né? Uma estruturação de governança. Aí criou-se o Código de Conduta Interna, a política de gestão de risco, o programa de integridade, né? Tudo isso foi criado internamente. E aí é interessante você falar isso, porque, assim, mesmo a alta direção, ela imbuída desse desejo de implementar isso, ao longo dos dias, na rotina do dia a dia, vão surgindo situações que elas se deparam com aquilo. Ixi, agora eu criei uma estrutura, antigamente dava para se fazer assim, agora o jeito certo de fazer é assim. E essa mudança de chave na rotina, no dia a dia, é que é o interessante, é a mudança de conduta, né, que a gente está tentando desenvolver para o mercado imobiliário com selo. E como é importante, né, a alta administração está comprometida. A gente aqui no Conselho, graças a Deus, não teve problema. Por quê? Porque veio deles isso. É uma ideia deles, é um interesse deles. Então, quando eles se deparavam aqui no dia a dia com procedimentos que tinham que ser mudados por conta da nova conduta íntegra que o Conselho assumiu, então a gente não teve problema de resistência, né? Eu acho que é importante para quem está ouvindo e quer montar um programa de integridade, saber que você vai montar, ao longo do dia você vai se deparar com situações que é o que você falou, vai ter que comprovar se é fake ou se realmente você está comprometido com aquilo, né? E a partir do momento que você vai mudando essas rotinas e vai cumprindo, é uma satisfação, é uma sensação de dever cumprido com aquilo que é o correto, que é o que vai dando gás para você continuar o programa. Eu só quis fazer essa intervenção aí porque hoje a gente está muito tranquilo de colocar um selo e tentar fomentar uma conduta para o mercado, porque aqui dentro, internamente, o Conselho já cumpre, né? Então, a gente fica tranquilo com isso aí, porque é realmente isso, está vindo, a gente está tentando passar o exemplo para o mercado seguir esse exemplo aí. Então, o projeto da auto-administração tem muito a ver com isso, com o exemplo, né? O exemplo que vem dos donos e dirigentes da empresa, né? E aí, quando a gente falou assim, tem o comprometimento da auto-administração, e uma dessas formas de demonstrar é você ter um código de ética e um código de conduta, né? E o que tem nesse código de ética e conduta? Na verdade, assim, você vai ter os valores da empresa, o comportamento esperado de quem trabalha nela e quem trabalha com ela, né? Então, assim, o que eu espero? Como que eu espero que as pessoas se comportem? E precisa ser aprovado pela administração da empresa, né? Por quê? Porque ele tem que mostrar que ele está comprometido com aquilo. Não adianta pedir lá para alguém na empresa escrever e o dono, o dirigente da empresa nem sabe o que está escrito lá, né? Eles têm que se comprometer com o que está escrito lá, porque, no fim, ele vai ser cobrado em relação ao que está escrito lá, né? Porque esse material tem que ser divulgado, né? E ele tem que ser divulgado tanto internamente quanto externamente. Então, as pessoas de fora também vão ver com o que você está se comprometendo, né?
Então, internamente, não adianta você escrever um código de ética, código de conduta e deixar na gaveta para apresentar se um dia alguém pedir, né? Todo mundo na empresa, não importa, e outra vez, não importa se são 2 funcionários, são 10, 15, 20, 30 funcionários, ou seja lá quantos forem, todo mundo precisa conhecer. E aí, todo mundo que eu falo são todos os funcionários, por exemplo, e todos os dirigentes. Porque, às vezes, a gente vê os erros dos 2 tipos, né? As pessoas, às vezes, escrevem um código de ética, um código de conduta, e distribuem só para os funcionários, e os dirigentes nem sabem o que está escrito lá. E tem um outro erro, que ele acha que o código de conduta, só quem são os donos dirigentes precisam ler, e o resto não precisa saber porque eles vão ser orientados. Não, o código de conduta e o código de ética tem que estar aberto para todo mundo. Porque se ele existe para direcionar o comportamento esperado das pessoas, se esse comportamento esperado não for divulgado, provavelmente não vai dar certo. Aumenta as chances de ocorrer desvio ao longo do tempo, né? Porque a gente fala de atos ilícitos e fraudes como se fosse sempre uma coisa proposital, né? Embora aconteçam desvios que sejam intencionais, muitas vezes acontece por desconhecimento das regras ou do que é esperado, do que a empresa espera. Às vezes ocorrem porque acha que todo mundo faz assim, né? Porque acha que o concorrente já faz assim, faz isso, porque é o jeito de fazer negócios. Então, a mudança de chave aqui é você escrever como que eu espero que o meu negócio seja conduzido, né? E divulgar isso para todo mundo. E por isso que tem que ser de fácil compreensão, né? Não adianta escrever um documento, um código de ética escrito em linguagem jurídica, que o cara primeiro não vai ter paciência para ler aquela peça jurídica, né? E não vai entender o que está escrito nele. Ele tem que ser uma linguagem acessível. Então, aquilo que eu falei lá no começo, que o seu programa de integridade tem que ser adequado à sua realidade, você tem que pensar assim, qual que é a linguagem do meu público, né? Qual que é a linguagem das pessoas que trabalham comigo? Pois então, ele vai ter que ser escrito nessa linguagem. Não adianta escrever um documento numa linguagem rebuscada que ninguém vai entender o que está escrito lá. Não é o dia a dia. Para o código ser efetivo, ele tem que ter, o cara tem que ler e falar assim, putz, isso aqui acontece comigo, né? Esse tipo de situação eu enfrento. Esse tipo de coisa eu já vi acontecer no mercado. Então, ele tem que trazer essa realidade, e por isso que eu falei lá no começo, que é importante você... Quais são as situações com que eu já me deparei, ou que eu sei que já aconteceram no mercado, e começar, né, escrever as questões com base nisso, né? E aí uma questão importante é você ter evidência de que você fez isso, né? Você escreveu o código, então você tem que ter uma evidência de que você escreveu o código de conduta e você distribuiu para todos os seus funcionários. Não importa se é um e-mail, se é outra forma que você vai ter como evidenciar. Porque na hora que você precisar evidenciar, por exemplo, vai concorrer ao selo, ou se estiver tendo uma investigação que podem perguntar se você tem um programa e se você tem um código de ética, daqui a um tempo, você não vai achar o e-mail que você usou para distribuir. Então, essas coisas de evidência é super importante você fazer na hora, né? Então, se eu escrevi o código agora, guarda esse e-mail em que você distribuiu. Tenho certeza que daqui a 6 meses você não vai achar essa evidência, né? Então, é importante ir pensando nessas questões e também é importante a divulgação externa. Eu estava falando bastante aqui de dirigentes e funcionários, mas é importante pensar como que você vai fazer a divulgação externa do seu código de conduta, né? Porque é importante que as pessoas que estão fazendo negócio com você saibam o comportamento que é esperado da sua empresa. E essa divulgação externa, se você tiver um site, se você tiver uma página no Facebook, se você tiver um Instagram, não sei, pensa em como você pode fazer essa divulgação num canal que seja adequado ao negócio que você toca. Mas, de qualquer maneira, quem é o público externo que se relaciona com você, naquele canal que ele costuma se relacionar com você, ele precisa ter acesso para entender o que você está falando. Então, e aí não importa se são os seus clientes, se são seus parceiros de negócios, se são os seus fornecedores, porque eu falei, muito fornecedor, muito parceiro de negócio, muita empresa que possa ser seu cliente, ela vai fazer uma avaliação, em muitos casos, os maiores, pelo menos, eles fazem uma avaliação do seu programa de integridade também para ver se você pode ser o fornecedor dele, para ver se você pode ser o parceiro dele, para ver se ele quer você como cliente ofertando as coisas dele, que você preste o serviço para ele. Então, é importante que você divulgue isso. Então, não é só uma obrigação, é uma questão de, efetivamente, você conseguir desenvolver o seu negócio. Porque, às vezes, alguém pode te cortar de um processo e você nem sabe por quê, né?
Um parceiro não fez negócio com você, e às vezes um cliente saiu porque, nas regras dele, ele só pode fazer esse tipo de relacionamento, e não importa se é para vender um imóvel ou para ter uma parceria mais permanente de venda, ele só pode fazer esse tipo de negócio com empresas que apresentem. Então, é por isso que é importante fazer essa divulgação externa. E, obviamente, tem uma questão de fomentar a integridade. Assim como a gente está falando que o selo ele fomenta a integridade no mercado, quanto mais empresas fizerem essas divulgações dos seus códigos de ética, seus códigos de conduta, você também vai fomentando essa integridade no mercado como um todo, né? Então, é importante essa divulgação, tanto interna quanto externa. E aí, quando a gente está falando de divulgação externa, por exemplo, se você vai divulgar o seu código de conduta, ele tem que ser de fácil acesso, né? Não adianta você colocar um código de conduta numa página escondida, que o cara vai precisar dar 10 cliques para chegar no seu código de conduta, né? Se você considera que é uma coisa relevante para a empresa, se você sabe que seus parceiros de negócio podem buscar aquilo, e às vezes as pessoas acham que não é realidade, mas sim, os fornecedores, os parceiros de negócio que sejam maiores, eles avaliam o programa de integridade antes de fazer negócio com alguém, tá? Então, pensar em onde eu vou disponibilizar esse código internamente também, né? Então, assim, o seu funcionário que precisar ter acesso ao código, ele precisa saber onde está, né? Ele precisa conseguir achar. E aí, nesse código, além dos valores, comportamento esperado que a gente está falando, ele tem que estar, aquilo que eu falei, né? Tem que estar aderente à sua realidade. Então, assim, quais são situações que podem acontecer com você, né? Eu tenho questões de dar brinde, de receber brinde, de dar presente, de receber presente, de pagar uma refeição, não pagar. Se esse tipo de coisa acontece, isso tem que estar escrito no seu código de ética. Posso receber presente? Posso dar presente para cliente? Posso receber brinde? Posso dar brinde? Se isso acontecer, isso tem que estar lá de uma forma clara. O que você pode, porque não adianta depois falar assim, mas o cara ele fez um pagamento lá e eu não sabia que ele pagou. Então, o seu código tem que prever o que ele pode fazer ou não, né? Regras para o relacionamento com o poder público, se ocorrerem, eu vou falar um pouco para frente. Questões de conflitos de interesse, né? Quando o interesse de quem está ofertando o negócio do cliente são diferentes, como eu trato essas situações, né? E, obviamente, o que eu faço se alguém se desviar? As pessoas também têm que saber, a gente está falando de questões de ética, de integridade, mas as pessoas têm que saber que tem algum tipo de penalidade no caso você se desviar do seu comportamento ético. Então, assim, as pessoas têm que saber não é só se ela está conseguindo fazer mais negócios que ela está bem. Se ela tiver desvios para a realização desses negócios, tem que estar claro para ela, não pode ser uma surpresa para ela que ela tem uma penalidade porque ela se desviou, porque ela participou de uma fraude, ou porque ela enganou o cliente, porque ela fez um acordo e depois desfez, né? Então, esse tipo de coisa que tem que estar cada um tem que olhar o que acontece na sua empresa para escrever um código de ética com isso. O código de ética pode ter essas questões, pode ter as grandes linhas e pode ter essas questões do dia a dia de como a pessoa tem que tratar, né? E, obviamente, espera-se que o seu código declare, por exemplo, que você cumpre normas, que você cumpre regulamentos, que você cumpra regras setoriais, que se você tiver que ter um cadastro ativo, uma inscrição regular em alguma entidade, que você cumpra aquilo. Então, assim, tem que estar previsto, e é importante, assim, quais possíveis fraudes, por exemplo, que podem acontecer no meu negócio, ou que a gente passa perto várias vezes, talvez esse tipo de coisa vale a pena ter nesse código também. Ou seja, pense em escrever alguma coisa que seja realidade para você. E aí a gente tinha falado lá de um pilar que era comprometimento da administração, a gente falou de um pilar aqui que é ter um código de conduta, um código de ética, e uma questão importante é o canal de denúncia, né? O canal de denúncia que é para tanto os funcionários quanto o público externo, e outra vez, não pode ser cliente, se é fornecedor, se é um parceiro, se é alguém que ficou sabendo e não tem relacionamento com você, essas pessoas elas têm que saber como efetuar uma denúncia de desvios éticos, possíveis casos de suborno, de fraudes, de questões relacionadas à sustentabilidade. Ela tem que saber como fazer essa denúncia, né? Porque se você é uma empresa em que a alta administração está efetivamente comprometida e engajada com o programa de integridade, você é o primeiro que vai querer saber se você tiver algum indício de problema. Então, assim,
se eu estou estruturando uma coisa que é para ser verdade, eu sou o primeiro a saber. E aí uma questão importante que as pessoas às vezes esquecem, a pessoa às vezes, quando a gente olha o mercado como um todo, muitas vezes a pessoa tenta fazer a denúncia na empresa. Se ela não conseguir, ou se ela não, se ela perceber que não teve tratamento, aí ela pode ir para a mídia social. Tem o cara que vai para a mídia social de primeiro? Tem, mas tem muitas vezes, principalmente funcionário, ele tenta alertar a empresa antes. Né? Ele tenta falar o que está acontecendo. Então, é super relevante você ter esse canal de denúncia para conseguir resolver o problema no primeiro momento. Né? E assim como o código de conduta, o canal de denúncia tem que ser de fácil acesso. Se você colocar um canal de denúncia que está lá, que o cara vai ter que dar 15 cliques para achar, putz, não vai funcionar, porque você está mostrando que você... eu tenho um canal de denúncia pro forma, mas se ninguém me incomodar aqui mandando denúncia, eu prefiro. Não, o canal de denúncia tem que estar num lugar de fácil acesso. Naquele canal em que você se relaciona com o cliente de uma forma contínua, né? E ele tem que ser explícito, porque às vezes tem um canal de denúncia que está escondido lá com e-mail de contato. Tire suas dúvidas. Não, isso não é um canal de denúncia, né? O canal de denúncia pode estar na mesma página, pode estar no mesmo junto, mas tem que estar claro que ali vão ser atendidas denúncias também. Por quê? Porque o tratamento de uma denúncia, ele é diferente do tratamento de uma dúvida, ele é diferente do tratamento de uma reclamação, né? Por que isso? Porque se o cara estiver tirando uma dúvida, talvez tenha várias pessoas na empresa que podem tratar. Se você estiver fazendo uma denúncia de fraude, por exemplo, você não vai querer que aquela denúncia chegue na mão do cara que está fazendo a fraude. Né? Então, assim, quando recebe... Então, o que você tem que pensar é, se a pessoa mandar uma denúncia, quem que vai tratar? Né? Se for uma empresa pequena, vai ser o dono, ele vai delegar para alguém fazer aquele tratamento. Então, assim, não adianta também você ter o canal de denúncia e a hora que chega a denúncia, você não faz nada com aquilo, né? E aí, às vezes as pessoas perguntam assim, mas é uma empresa pequena, e se for uma denúncia contra o dono, né? Se for uma denúncia contra o dirigente da empresa? Aí são duas coisas. Se não for verdade, e pode acontecer, né? Se aquela denúncia não for verdadeira, o dirigente, o dono, é o primeiro que vai querer saber para poder tratar e evitar um desdobramento maior daquilo. Agora, se for verdade, aí a gente volta para o primeiro item lá, que era comprometimento da administração. Se não tem o comprometimento da administração, não adianta ter o canal de denúncia mesmo. Não adianta ter o código de conduta. Então, assim, a gente está montando uma estrutura acreditando no comprometimento de todos. Se você acha que o dono da empresa, que o dirigente da sua empresa não vai tratar porque ele está envolvido, aí então o programa todo não está valendo, né? Ele não é efetivo, né? Ele não é de verdade. Ele é um programa de papel que alguém escreveu. Então, tem que pensar em como fazer isso. E as denúncias, você tem que permitir que as denúncias sejam anônimas. Porque a pessoa pode não querer se identificar porque ela é conhecida da empresa, porque ela é um funcionário, porque ela teme retaliação, porque ela conhece as empresas que estão lá. Então, assim, você tem que possibilitar que essa denúncia chegue o nome. Porque, às vezes, a gente vê também algumas empresas que têm o canal de denúncia, mas é obrigatório você colocar o seu nome e o seu documento. Aí não é mais uma denúncia anônima. Então, tenha um canal de denúncia e pense em como que você vai tratar essa denúncia. E outra vez, não precisa ser nada complicado. Você só precisa ter definido a hora que chegar uma denúncia, quem que vai tratar isso aqui. Né? E é importante você ter prazo, né? Porque às vezes também, o que acontece? Se você não tem um prazo para tratar aquilo, a denúncia fica parada lá na caixa de e-mail, passou um ano e quando alguém pergunta, estou vendo, né? Como assim? Passou uma denúncia depois de um ano e você ainda está vendo? Então tem que pensar em como fazer esse tratamento. Ninguém está falando que você precisa tratar em um dia, né? Mas pensar um pouco, faz sentido eu ter uma denúncia que faz um ano que eu ainda não tratei? Então você tem que olhar. E aí, olhando outra vez, retomando, né, os pilares da auto-administração, código de conduta, canal de denúncia, e você tem o treinamento e comunicação, que é para divulgar. Se você está estruturando esse programa, você tem que divulgar que esse programa existe e você tem que divulgar as questões de integridade e ética. E outra vez, não precisa ser nada complicado. Tá? Treinamento não é mandar o cara para um treinamento caro, não é você preparar um treinamento de um dia. É você sentar com as pessoas que trabalham com você e, por exemplo, discutir casos reais que aconteceram no mercado, casos reais que saíram na mídia do seu setor. Não adianta também você discutir um caso que aconteceu lá numa empresa de 100 mil funcionários, talvez, né?
se ela não tem nenhuma relação com você. Talvez valha a pena o que está acontecendo e essa discussão, por quê? Porque as pessoas vão começando a entender o que eu faço. Tá bom, não é para fazer, mas o que eu faço se acontecer comigo? Se eu me deparar, porque às vezes acontece isso, a pessoa sabe que não pode, mas na hora, tá bom, mas na hora o que eu falo para o cara? Qual que é a resposta que eu dei? Como que eu devo agir? Então, o treinamento pode ser essas discussões de casos reais, por exemplo, para que você... Não precisa ser um treinamento formal que eu digo, vou gravar um vídeo, né? Pode ser um vídeo, porque se você achar interessante, se for adequado à sua empresa, você pode gravar um vídeo. Você pode mandar um link para as pessoas lerem, né? Você pode fazer essas reuniões que eu estou falando. Mas, obviamente, se, por exemplo, sei lá, o Cresce tiver um curso de capacitação, isso vale também, né? Então, o que é importante é que você use as formas que estão ao seu alcance para estruturar o programa de integridade e para passar a mensagem que você quer. E aí uma coisa importante é que tem que ser periódico, né? Não adianta você escrever, vou fazer uma reunião aqui de meia hora de lançamento do código de conduta da empresa. Depois passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e ninguém nunca mais falou sobre nada, não fez nenhuma comunicação sobre ética, não fez nenhuma comunicação sobre o seu programa, né? Paulo, mas qual é a periodicidade? A periodicidade não existe fórmula mágica, a periodicidade vai ser aquela que você acha adequada, mas pense numa periodicidade. Não vai esperar 3 anos, 3 anos não é uma periodicidade adequada. Se você vai fazer a cada 1 mês, se você vai fazer a cada semana, a cada 3 meses, eu não sei, pensa o que é. Porque toda vez que tiver, por exemplo, uma questão nova, surgiu uma discussão nova no mercado, talvez seja o momento de fazer essa conversa, né? Eu tenho um funcionário novo. Entrou um funcionário novo, eu tenho que fazer uma conversa com ele, porque ele não estava naquela reunião que eu fiz do código de ética 6 meses atrás. E se eu jogar só o código de ética na mão dele, talvez ele não vai entender, porque ele tá chegando na empresa, ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, é importante você pensar quais são os momentos em que vale a pena eu fazer essa rediscussão, e outra vez, vale para todo mundo. Treinamento e comunicação é para os funcionários, mas é para os donos e dirigentes também. Não, mas eu sou o dirigente da empresa, eu não preciso. Não, você precisa, porque se você não souber e você começar a se comportar diferente, todo o programa vai por água abaixo. Então, assim, precisa ter. E é importante, e outra vez, tanto por questões relacionadas a selo, ou por questões relacionadas a uma possível investigação, você tem que ter o registro que você fez esse treinamento. E outra vez, não precisa ser um sistema com registro. Se você colocou seus 10 funcionários numa sala de reunião e apresentou o código de ética para eles, pega a assinatura deles numa lista de presença, consiga mostrar que efetivamente você realizou aquele treinamento para aquelas pessoas, porque isso vai ser cobrado. Tá? Em casos de investigação, por exemplo, uma das coisas que as pessoas, na investigação, para saber se o seu programa poderia ter evitado, uma das coisas que vai ser olhado é essa pessoa que cometeu a fraude ou o suborno, por exemplo, ela foi treinada? E isso pode aliviar a pena da empresa. Então, porque a gente sempre tem que pensar, né? A gente está montando um programa de integridade para evitar que problemas aconteçam, mas também a gente tem que ter evidências de que, no caso de acontecer, a gente tem que ter evidências para tentar mostrar que a empresa a empresa tinha diligência, mas não teve um desvio, por exemplo, de um funcionário. Se o desvio for do dono da empresa, aí não tem salvação, né? Mas você consegue manter essas evidências para fazer esse programa. Tá? E aí, dentro de tudo isso que a gente está falando, né? O relacionamento com o poder público é super importante, tá? E aí eu não estou falando só de licitação. Mas eu não participo de licitação, não participo de contrato administrativo. Mas há outros momentos em que talvez você tenha uma interação com o poder público, né? Pode ser para obter uma licença, pode ser para obter uma documentação, pode ser para obter uma informação. Como que eu estou agindo nesses momentos, né? Porque às vezes, e as pessoas às vezes acham que propina e suborno é pagar para a pessoa fazer alguma coisa errada. Não. Pelas regulamentações de corrupção, se você pagar para a pessoa fazer mais rápido, por exemplo, passar o seu caso na frente, isso é corrupção. Não é só fazer o errado, é fazer de uma forma diferente do que estava previsto. Por quê? Porque a hora que você está pagando para ele fazer o seu caso, se alguém está pagando para ele passar o seu caso na frente, você está prejudicando todas as outras pessoas que estavam na fila.
né? E, em teoria, o Estado não deveria privilegiar uma pessoa ou outra. E a hora que você está pagando para ele passar o seu caso na frente, será que também ele não vai olhar o seu caso com um pouco mais de flexibilidade? Porque, no fim, você já pagou ali para passar na frente, você se torna meio um cliente dele. Então, tem que pensar em quais momentos a minha empresa tem essas questões. Porque, tá vendo? Não precisa ser uma licença, pode ser uma informação, né? Como que eu obtenho aquela informação? Eu estou obtendo aquela informação de uma forma lícita, né? E pode ser questões administrativas, obviamente, da empresa, porque pode não ser de um negócio, mas pode ser um momento em que você está tendo um relacionamento com o poder público por questões administrativas da empresa, sejam fiscais, sejam questões de licença de onde você trabalha e questões trabalhistas. Pode ser porque você participa de processos de compra, venda e aluguel, por exemplo, de imóveis de órgãos públicos, de órgãos estatais. Se você estiver envolvido com alguma coisa, quais são os pontos de risco que eu tenho aqui? Se em algum momento surgir uma conversa estranha com o meu funcionário, como que eu acho que o meu funcionário deve reagir? O que ele deve falar? Para quem dentro da empresa ele deve trazer o assunto? Tem que pensar isso. E um cuidado é sempre... Então, assim, esse mapeamento, mesmo que você não... As pessoas, às vezes, acham que porque não faz licitação e não participa de contrato administrativo, não tem esse risco. Esse risco está escondido em vários dos seus processos ali, tá? E um perigo que tem aqui é intermediário, tá? Olhando o histórico de casos de fraude, corrupção, 75% dos casos, 70% dos casos, varia as pesquisas, mas envolve algum tipo de intermediário. Então, a gente está falando que em 3/4 das situações, não é a empresa que está indo lá fazer o ato ilícito diretamente. Ela está pagando alguém para fazer esse ato ilícito. E aí não importa se você está pagando sabendo que ele vai cometer o ato ilícito, ou se você está fingindo não saber, que é a cegueira deliberada. Eu não sei exatamente, mas no fim você sabe como que ele consegue aquela informação, como que ele consegue aquela documentação. Se tiver uma investigação, você vai ser considerado culpado junto com esse intermediário. Então, identifique quem são os possíveis intermediários que você tenha, intermediários formais e informais, e tente tratar. Então, como que os meus funcionários, nos treinamentos, os funcionários devem saber o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer, o que é aceitável fazer, o que não é aceitável fazer, né? E aí pensar em outras situações, né? Então, por exemplo, se você tiver sujeito a comunicar, por exemplo, ao COAF, transações suspeitas e transações em espécie, esse processo está adequado dentro da minha empresa? Eu estou fazendo isso de forma adequada? Né? Porque isso está sendo cada vez mais cobrado, tá? Outros setores, como o setor financeiro, o setor de seguro, sempre já foram mais cobrados, mas isso está sendo cada vez mais sendo cobrado de outras empresas. Eu vi lá em 2019, daquilo que está no chapéu do COFES lá, eu acho que teve cerca de 1.500 comunicações, incluindo operações suspeitas e operações em transações em espécie. Mas, independentemente do número geral, como que eu faço dentro da minha empresa, né? Porque a hora que tiver um caso identificado numa investigação do Ministério Público ou da Polícia Federal, ou seja lá de quem for, e você não comunicou aquele caso, aí você está com um problema. Aquilo vai estourar no seu colo, né? Então, essas questões que, se a gente olhar alguns anos atrás, ninguém dava muita atenção, você tem que pensar assim, mas o cara não vai saber, porque cada vez mais a gente tem investigações, cada vez mais a gente tem a atuação do Ministério Público, da Polícia Federal, e isso, em algum momento, esse desdobramento vai chegar em você e pode cair no seu colo. Então, dá uma pensada se esse tipo de processo... E eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo, é um processo da empresa. Mas será que tem outros processos que você precisa dar uma repensada na forma de fazer? Né? Paulo, só fazendo um adendo aí na sua fala, que assim, perfeita, é exatamente isso, e fica cada vez mais claro quando você vai apresentando que se trata de conduta ali do dia a dia. E você vai falando aí, e eu vou tentando enxergar aqui isso para o pessoal do mercado imobiliário, né? O tratamento deles com instituições públicas, assim, faz parte da rotina. Eventualmente é com o conselho, emissão de certidão, requerer informação, né? Receita Federal, às vezes eles precisam, por conta de uma negociação com algum cliente, ajudar a resolver algum problema na Receita Federal, cartório, né? Então, assim, a atuação junto aos cartórios, ela é maciça, né? Ela é muito expressiva. Então, são várias frentes que essas empresas elas estão suscetíveis a uma
a uma conduta, igual você falou lá no início, às vezes está fazendo assim porque sempre fez assim, porque fizeram assim, porque o concorrente faz assim, e às vezes não se observaram ali que são condutas que, por vezes, são corruptas, né? Mesmo que seja uma corrupção ali já muito contumaz, que todo mundo já se acostumou, continua sendo um ato corrupto, né? E a proposta é exatamente essa, é acordar, né, aí esses atuantes do mercado para essas condutas menores, é começar dali, né? Porque a gente às vezes tem e aí você me corrija se eu estiver falando besteira, mas a gente às vezes tem uma ideia de que um ato corrupto ou um comportamento antiético é uma coisa muito grande. Às vezes ela é uma conduta ali sua do dia a dia que você feriu a ética ou corrompeu alguém, às vezes sem nem perceber, porque já está fazendo muito tempo daquele jeito. E é muito interessante um outro ponto que você também comentou aí, sobre os intermediários, porque muitas das vezes a relação entre as imobiliárias e quem trabalha dentro das imobiliárias, por exemplo, a gente tem muito corretor, pessoa física, trabalhando em parceria com as imobiliárias, dentro de uma imobiliária, por vezes, né? Não existe ali uma relação de trabalhista, né, CLT, eles são parceiros. Então, esse vínculo, ele já fica um tanto quanto mais precário. Então, assim, daí vai um cuidado maior da imobiliária de disseminar essa conduta ali para os seus parceiros, né? No que pese o vínculo ali ainda ser mais precário ainda, ela não ter tanto controle, vamos dizer assim, né, sobre aqueles parceiros. Então, assim, ela precisa comunicar essa conduta, ela precisa deixar bem clara essa conduta íntegra, né, que ela está adotando, para não correr esse risco de repente, um corretor, pessoa física que está atuando lá dentro, que não tem tanto comprometimento com a empresa assim, está atuando de forma ilícita lá fora em nome da empresa, né? Então, você tocou em pontos aí que eu acho que são importantíssimos, né, para as imobiliárias se ajustarem aí nessa nova proposta que a gente está colocando de conduta íntegra. Era só esse adendo aí que eu queria colocar. Você colocou dois pontos importantes, que é essa história, essa questão de, mas sempre foi feito assim, esse é o jeito que o mercado atua. Mas teve muita coisa que ao longo do tempo era o jeito que o mercado atuava, sempre tinha sido feito assim, e depois de um tempo, é aquilo que eu falei, depois de um tempo, as pessoas olham para trás e falam, putz, mas aquilo que você fez lá 5 anos atrás, há 3 anos atrás, não era ok. E aí você está sujeito às penalidades da mesma forma. Mas na época ninguém ligava, mas você fez uma coisa que não deveria ter feito. Então, pensar quais são esses possíveis riscos que podem surgir e sempre pensar nesses intermediários, né? Os intermediários aqui, e por isso que geralmente eu dou o nome de parceiros, porque não importa se é parceiro formal, parceiro informal, é com quem você tem relacionamento para fazer o seu negócio e quem atua junto com você. Essas pessoas com quem que atuam em seu nome e não são seus funcionários, elas têm que saber, elas têm que receber o seu código de conduta, né? Você não pode correr o risco de um dia, numa investigação, por exemplo, a gente está pensando em evitar que ela faça o problema, mas se tiver o problema, você não pode correr o risco de ter uma alegação de que nunca foi falado para ela que não poderia fazer aquilo, entendeu? Você tem que pensa em prevenir o problema, mas pensa também em como que você pode ter uma defesa apresentando um programa de integridade robusto que possa mitigar as penalidades que você vai sofrer no futuro, né? Penalidades ou discussões em mídia social, ou seja lá o que for, né? E aí, você olhou tudo isso, né? Mas ao longo do tempo, você precisa ir vendo se o que você montou está valendo, né? Então, assim, eu criei o canal de denúncia, mas está funcionando? O link que eu coloquei lá funciona ainda? Porque isso acontece várias vezes, né? Quantas vezes você não entrou num site e depois de um tempo você descobre que o link não funciona mais? Ou você descobre que estão chegando os e-mails de denúncia e ninguém está esperando que uma empresa de 10 funcionários tenha 100 denúncias por ano. Mas também você tem que ver se aquela denúncia que chegou, efetivamente, ela foi tratada, né? Então, você tem que ter... O monitoramento aqui não é uma coisa de grandes painéis de indicadores, não. Essas pequenas coisas, né? Será que o meu